nossos filhos que só estudam um período, como é que quais são as memórias afetivas dessas crianças, né? Quem cresce num ambiente de empreendimento desse, vendo bicho, pegando uma fruta da árvore, correndo, aí você está dentro de um clube. Tem um clube na esquina da sua casa, né? Tem piscina, tem quadra, tem campo de futebol, tem todo tipo de lazer, né? De playground, nas idades, Eu né? gosto de dar o exemplo, tenho um filho de 6 anos e a gente mora em São Paulo. E São Paulo, infelizmente, se você quiser morar numa casa, você tem que morar 1 hora de distância, 1 hora e meia de distância e para outras cidades, praticamente. Dentro de São Paulo não existe condomínios. Então a gente é obrigado a morar em prédio, né? Meu filho de 6 anos, os amiguinhos dele são todos do condomínio onde minha sogra mora. E a gente começa mais um episódio, VIPcast. Agora o nosso assunto é mercado imobiliário. E, gente, nós reunimos 2 ícones do setor imobiliário para a gente poder bater um papo, conversar a respeito do assunto. Aqui à minha frente, grande Irineu, que vocês já conhecem, é da casa, já do Espaço VIP, BLD Urbanismo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nayara. Prazer estar aqui mais uma vez e poder trazer um colega aí que se destaca aí no Brasil e está nos visitando por um motivo muito especial que a gente vai falar aqui. Eita, olha aí, vocês já sentiram, né? Aqui à minha frente, Marco Aurélio, da Teriva Urbanismo. Seja muito bem-vindo aqui ao Espaço VIP. Obrigado pelo convite, é uma honra. E eu queria, para começar, né, vocês já estão sentindo que aqui tem novidade no ar, porque sempre que o Irineu aparece, ele traz novidades para a gente. E hoje essa novidade é uma forte parceria. E eu queria, antes da gente adentrar nessa parceria, nessa collab, que o Marco Aurélio explicasse um pouquinho para a gente do começo. Como é que surgiu a Teriva Urbanismo? Legal. Bom, a Teriva surgiu de 4 sócios, né? Nós somos sócios executivos, saímos de outros ambientes e assumimos as operações de urbanismo de um grupo de Goiânia, que é um grupo bastante grande, uma construtora grande, que tinha uma operação menor de urbanismo e tinha o desejo de expandir para o Brasil. O grupo estava focado em outras atividades, não só a construção, mas outras incorporações, entrou muito pesado em energia, então uma empresa bastante grande, chama Grupo Mauá. Lá em Goiânia eles são famosos pelo nome Toquetal, que é o nome da empreiteira, que eles construíram muitas coisas. E a gente teve a sorte ali de nos conhecermos, nos apresentaram e a gente estava começando uma operação de urbanismo e já ficamos sócios desde o começo. A gente já nasceu com o propósito de fazer uma urbanizadora moderna. A gente sabe que as empresas do setor imobiliário, as construtoras, são empresas geralmente familiares, muito conservadoras, né? Pai engenheiro, filho engenheiro, começa a construir prédios e faz isso por gerações. A gente não, a gente é multidisciplinar, cada um veio de uma indústria diferente, então a gente tinha outras experiências e já começou a prospectar terreno no Brasil inteiro. Todo mundo achou que era meio estranho. Empresa do mercado imobiliário, quando vai para outros lugares, não se dá bem, é difícil, mas foi um super sucesso. A gente começou devagarzinho, lançou nosso primeiro projeto em 2016, no Maranhão. E de lá para cá a gente já lançou 19 projetos. Hoje nós temos projetos no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Goiás, Distrito Federal, Paraíba e Maranhão lançados. Eita. Então a gente tem ainda projetos em outros estados também para lançar. Então muito legal, são 10 anos já de trajetória. Hoje a empresa é uma das mais ativas no Brasil nesse sentido e a gente conseguiu construir isso com um time muito bacana. Com muito trabalho. Agora vamos ouvir do Irineu. O Irineu também, que tem uma vasta experiência. Eu queria que o Irineu falasse um pouquinho para a gente dos diferenciais da Teriva Urbanismo para você, na sua visão. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença do Marco aqui nesse podcast. Ele também queria agradecer aqui de público, porque a gente está iniciando um namoro empresarial, que é conhecido como Joy Venture. Mas ele, de pronto, ele vendo um desafio que a gente está lançando, para quem não sabe, amanhã, abrindo as vendas aí do Azul, da primeira etapa do Azul Sol Poente, e a gente já, quando a gente encontra quem comunga dos mesmos pensamentos, para mim, já foi um privilégio, né, poder compartilhar com ele os desafios muita gente não sabe, né, mas são muitas disciplinas envolvidas no empreendimento imobiliário. Primeiro agradecer o Marco aí, porque
ele tem fazido uma espécie de uma mentoria aqui com a gente. Apesar da gente ter experiência já de 23 anos de empresa, a gente todo dia aprende alguma coisa. Antes mesmo de entrar aqui, eu estava ali discutindo com ele sobre uma situação de mercado, né? Então é muito bom ter isso. Aqui no estúdio também tem um grande amigo, mentor e sócio do empreendimento, que é o José Parenzo, vou mandar um abraço para ele, né? Que também veio aqui para acompanhar esse momento. E eu acho que o diferencial da Teriva é que eles conseguiram juntar 4 pessoas especialistas em cada área. A nossa empresa BLD não é familiar, então meio que eu tive que desenvolver várias habilidades, né? A minha formação é administração e marketing, eu me especializei em construção civil, fiz curso de novo urbanismo, mas eu acabo fazendo tudo dentro da empresa. E eu acho que na Teriva eles têm um diferencial, porque são 4 sócios, cada um especialista em vendas, o outro especialista em finanças, o outro é engenharia, né? E aí o que nos aproximou, a gente faz parte de uma entidade, 2 na verdade, a ADIT me aproximou do Maurício, que é um diretor CFO do grupo Mauá, e que são sócios, né? E aí a gente viaja muito e começou a aparecer áreas para a gente fora do Ceará. E a gente tem noção de tamanho, de musculatura e ninguém pode se aventurar. A gente vende credibilidade, né? Então a gente já tem os nossos negócios aqui locais, a gente se prepara financeiramente para encarar esses negócios e apareceram outros negócios que estavam fora dos nossos planos, mas que eram tão bons que a gente não podia não olhar. Mas até para olhar eu tinha que pegar na mão de alguém, né? Eu brinco, digo que é como se fosse um macaquinho indo conversar com um gorila, né? Então, 2 macaquinhos juntos, um tira a atenção do gorila, o macaquinho puxa a orelha do gorila, né? Então, meio que a gente... E o gorila é o mercado, né? A gente está, obviamente, acho que a Teriva já está numa praça, já é sediada em São Paulo. Ele até brinca que o escritório dele é na Faria Lima, então ele já está do lado dos fundos, dos bancos. Todo dia ele cruza com essa turma. Eu não, tenho que pegar avião, ir para lá, passo um dia lá e aprendo alguma coisa, volto. Então ele já tem muito mais experiência nesse mercado. O mercado de loteamento ele é muito financeiro, né? Para quem não sabe, uma loteadora, eu já escutei que é um banco, e é verdade. A gente financia a obra, a gente financia o cliente. Então a gente é um mini banco, né? A gente não tem muitas alternativas de apoio à produção como um construtor tradicional tem, mas para finalizar aqui, eu acho que o grande diferencial é esse, e a gente está estudando algumas possibilidades fora do Ceará para tentar produzir aí produtos ainda mais disruptivos, né? A gente aqui nessa mesa tem 2 Prêmio Master aqui, né? A BLD ganhou um em 2020, vocês ganharam em 2022. 24, que é um Platô Dó, que é um empreendimento maior até do que o Azul Condomínio Lago, mas que também vale a pena, para quem não conhece, entrar aí no teriva.com.br, fazendo propaganda do parceiro. E o empreendimento é o Platô Dó. Não tem mais lote, gente, mas... Mas olha, só abafar com vontade. A gente vendeu 2. Mas é um empreendimento de alto padrão em Goiânia. E aí a gente está tentando juntar aí também... A gente tem uma linha de produtos, ele tem uma linha, a gente está namorando um terreno em Santa Catarina, que a gente não pode dizer aonde, mas que dá uma junção legal. Tem um componente financeiro também, que a gente tem que aportar uma parte, eles outras. Acho que o Marcão também, eu vou dizer isso em público, né? Ele já... É legal eu fazer uma viabilidade com uma planilha que eu tenho, ele faz, a gente bate. É legal a gente ter uma visão de abordar a proposta, ele tem outra. Então, a gente está otimizando isso. As empresas hoje fazem, muitas vezes, isso para se tornarem mais competitivas, né? Para mitigar risco, para dividir risco, né? Então, obviamente, se eu tenho um empreendimento que precisa de 10 de investimento, 10 qualquer coisa, se eu puder dividir, né? A gente coloca... A cesta está exatamente isso, ele é maior, tem que botar mais, né? Ele toma mais risco do que a gente, ele toma 6 e a gente toma 4. Então é uma forma da gente entrar no negócio, eu que amo cidade, amo urbanismo e fico vendo muitas coisas, a gente ter a oportunidade de atuar numa praça como São Paulo, Santa Catarina, eu acho que é um privilégio, né? E tendo um parceiro local, uma empresa com expertise e musculatura financeira para fazer com a gente,
é um privilégio, né? Então, acho que a gente não quis perder essa oportunidade, tomara que dê certo. Quem sabe um dia a gente vai estar promovendo aqui um desses empreendimentos aqui com vocês. Olha aí, se Deus Oh, quiser, né, Eu fiquei Marcos? com vontade de falar da BLD, então. O que eu acho que é muito bacana, a gente obviamente é muito atuante, né, no setor, então tá nos grandes eventos das associações e isso sempre nos aproxima. É um segmento onde é comum as empresas se aproximarem. Eu digo, eu recebo lá em São Paulo, como a gente está em São Paulo e todo mundo acaba indo para lá em algum momento e a gente se conhece, é muito comum vários loteadores irem lá no escritório, bater um papo, tomar um cafezinho, às vezes liga, faz uma vídeo, Marcão, o que você acha disso, o que você acha daquilo? No meu caso é mais com relação a relacionamento com Faria Lima, porque eu tenho bastante e o povo tem menos, né? O que você acha desse fundo? O que você acha daquele cara? Tô pensando nisso, então isso é o assunto mais comum, mas a gente é próximo mesmo. E uma coisa importante para a gente poder dar um passo desse, a gente tem feito algumas micro parcerias com outras empresas, a gente já desenvolveu um Alphaville, a gente tem hoje, está lançando um empreendimento em Goiânia com uma outra incorporadora local, que o produto dela é mais, ela tem um track record grande, mas na cidade, mas com produtos mais populares, e vão lançar o primeiro alto padrão, a gente tem uma marca mais forte, uma musculatura maior, então a gente testou um pouco algumas coisas, e o que é legal com a BLD, além obviamente das oportunidades que o Irineu trouxe, que ele estava olhando já, até fora do Brasil a gente foi passear, vou olhar umas áreas em outros países, mas além das oportunidades que são muito legais, eu acho que a gente se parece em coisas que são importantes se parecer, e é diferente em coisas que são importantes ser diferentes. A gente lá cultiva essa multidisciplinaridade, por isso que a gente é um sócio com cada especialidade. Então, a gente tem um advogado, 2 administradores, mais um cara que cresceu em venda, eu cresci em finanças e em planejamento, e um super engenheiro. Então, para fazer o negócio acontecer, isso é muito legal. E o Irineu é um cara que se parece muito com a gente em só fazer produtos muito bem caprichados, voltados para o cliente, tá sempre atualizado com o que é importante no urbanismo, o que o mercado está pedindo agora, porque as coisas vão mudando, né? Tem uma série de exemplos de coisas que você vai botando nos produtos, porque as pessoas vivem outro tipo de vida, né? Então, o e-commerce tem que botar lá uma geladeira na portaria para receber a compra. Isso não existia um tempinho atrás, agora existe. Então, são várias coisas que a gente vai colocando. Então, esse capricho e preocupação com o cliente e tipo de produto, eles parecem muito com a gente. Então, isso é muito legal. E o entusiasmo com o negócio, cara sério, toca a empresa com olho de dono, que é o jeito que a gente gosta de tocar. Então, isso é parecido porque não pode ser diferente para se juntar. Mas é diferente da gente em outras coisas que tem muitas forças que a gente não tem tanta força hoje. Então, por exemplo, a gente olha esse lado comercial, institucional, faro de negócios que ele tem, que é uma coisa muito forte, muito bacana. A gente, obviamente, trabalha bastante para correr atrás de oportunidades, de negócios, mas isso é um talento, mais do que uma característica, é um talento natural. Eu vou lá, eu me esforço para fazer uma reunião com o terneiro, explicar para ele. Se for para discutir com o banco, eu discuto todo dia, não tem problema, eu já estou acostumado. Mas trazer um cara, gerar um relacionamento, uma confiança, que tem algumas coisas que são super complementares e a gente viu isso muito legal e está encarando isso com muito entusiasmo. Então, eu tenho vindo aqui em Fortaleza já algumas vezes. Eu não conheci o Ceará. Demorou, viu? Ele demorou uns 2 anos. Eu mandando convite, ele não vinha. Eu já vim 3 vezes nos últimos 40 dias. Olha aí, depois que conheceu, aí gostou. Agora eu tô tentando cooptar a esposa dele, pra ele vir com a esposa e o filho, que é pra ver se ele vem mais. Mas eu tirar uma brincadeira aqui, Nayara, que eu acho que é importante. Tem um pouco de... É melhor do que ir psicólogo ir lá pra Teriva, em São Paulo, quando você sai da Faria Lima e se aconselhar com ele. Porque a gente já sai com o diagnóstico. Mas também a gente tem uma cultura já de fazer isso, né? Na verdade, a gente entrou para o loteamento, mandar um abraço aqui para o Sérgio Vilas Boas, que quis o destino, que agora a gente também, ele já é sócio da Teriva noutra coisa, a gente está olhando uma coisa junto. Então, assim, é muito legal, a gente tem isso no DNA da gente, porque a gente entrou para o loteamento em 2012 com a Cipasa, e aí em 2017 foi que a gente criou a nossa própria loteadora BLD Urbanismo, antes a gente era BLD Desenvolvimento. Para quem não sabe, é só entrar no site bldbrasil.com, vocês vão ver lá que tem a BLD Desenvolvimento e a BLD Urbanismo. Mas tem uma coisa que é curioso, eu acho que até a própria Nayara, que é uma embaixadora do Eusébio, né? Que é onde a gente começou, junto com a Mariana, mandar um beijo para a Mariana, que é uma super parceira.
é que o nosso produto é mais conhecido do que a nossa marca, né? Eu estava num evento que tinha mais ou menos uns 1.000 corretores, eu fui para uma sala, tinha uns 300, quem conhece a BLD Urbanismo? 50 levantaram o braço, acho que a metade era com pena, porque eu conhecia. Mas quem conhece o Azul? 200 levantaram o braço, para mim tá tudo bem. Né? Eu acho que a gente tem um produto que é super conhecido. Hoje mesmo eu vi mandar um abraço para o Thales Hilton. Ele estava chamando o produto de grife. E realmente é uma grife, né? Por tudo que o Azul representa. Não só pelo que a BLD Urbanismo fez, mas pelas casas que saíram lá. A gente tem que ser honesto. Os nossos clientes compraram o nosso programa de necessidades, mas também compraram o nosso book arquitetura. Né? Eles fizeram casos até melhores do que a gente tinha pensado como ser o padrão, né? Toda vida que eu vou lá, hoje mesmo eu tive com o pessoal de um banco lá, o pessoal padrão, assim, São Paulo, disparado, né? Mandar um abraço para todos os meus clientes lá do Azul, muitos já tiveram aqui nessa cadeira, mas eu acho que essa sinergia, né? Que a gente tem no mundo dos negócios, na vida, que a gente tem que levar para o mundo dos negócios. Né? Acho que ninguém faz nada sozinho. Né? Não é um mérito de uma pessoa, sempre é um mérito de uma equipe. E quando você une empresas, né, com o mesmo propósito, mas eu tenho que ser sincero. Posso ser sincero? A minha empresa não é familiar. E eu já estou com 49 anos. E o ciclo de negócios de uma loteadora, ele é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Eu demoro 3 a 4 anos para aprovar. Mandar um abraço aqui para o Luciano Oleiro, que ultimamente aí foi a primeira vez, o Azul Sol Poente, foi a primeira vez que eu não fiz a aprovação. Eu que fazia a aprovação. Né? Então, assim, pouca gente sabe disso. Então, tô confiando nele. Hoje, até no almoço, eu ainda fiquei meio assim. Ele jogou uma batata lá. Eu nunca fui assim. Mas vamos. Mas é assim, tem que confiar nas pessoas, senão não é empresa. Né? Não adianta você centralizar. Mandar um abraço pro Carlinhos também, que está lá em Boston, nos Estados Unidos, já há 3 anos. Ei, Carlinhos, diretor comercial nos Estados Unidos, em pleno lançamento. Mas amanhã nós vamos ter um link dedicado lá para o Carlinhos acompanhar. Mas é isso, a empresa vai mudando, a vida da gente vai mudando, as pessoas vão mudando. E eu já me preocupo e eu tenho um negócio que é bem sucedido e que é difícil carregar sozinho. Então a gente já, de uma certa forma, a gente já considera uma hipótese de, nos próximos negócios, daqui para frente, a gente fazer com outras empresas, né? A gente tem esse memorando com a Teriva, mas a gente tem um memorando com outra empresa daqui do Ceará, que eu não posso revelar o nome, mas são negócios que a gente trata como se fosse um filho, né? Às vezes a gente é o pai e a mãe, mas a gente não pode cuidar da criança o dia todo, então tem que ter uma babá de confiança para ficar lá, né? Ou quem tem um pai de idade, então assim, a gente tem que a gente ama, que a gente cuida e a gente tem que entregar para pessoas que a gente confia. No mundo dos negócios não é diferente e é um modelo que já algumas empresas fazem, vocês devem ter acompanhado nos anos de 2012, quando as empresas vieram de São Paulo para cá, cada empresa escolhia um parceiro local, existia várias aqui, não vou dar exemplo aqui, mas vocês viam 2 marcas, era isso, era para dividir expertise, para dividir risco, para tornar o produto mais desejado, né? Para não concorrer entre elas, porque imagina se a Teriva vem sozinha para o Ceará, seria mais um concorrente para mim. Melhor se juntar e tentar brigar com outros concorrentes fortes, de grupos locais, né? De até empresas familiares, grupos empresariais mais fortes, que aí a gente talvez possa se diferenciar. Já adianto que a gente tem um pipeline aí de 3 projetos, é um por ano, mas acho que a gente já tem um negócio tão grande lá fora que dando certo. Aí eu vou até deixar meus concorrentes livres aqui, né, por um período. Não vamos não. Que é uma questão de foco. Força aqui também. É uma questão de foco, tem que dar uma despistada, entendeu? Tem que dar uma despistada para a turma achar que Tô gostando desse negócio, né? Do Ceará. Nem a Gelma, minha esposa, sabe para onde é que eu vou, né? Então tem que despistar. Né? Mas o mercado é isso, mas graças a Deus, hoje mesmo pela manhã, a gente mandar um abraço também para o Ricardo Bezerra, lá do Flash Imobiliário. A gente estava lá do lado de vários incorporadores e todo mundo é amigo, nós somos concorrentes, mas nós somos amigos. No Sinduscom, lá, mandar um abraço para o Patriolino, nosso presidente, mandar um abraço especial para o Cláudio, que é outro sócio que eu tenho. Ontem mesmo eu estava num grupo aqui de amigos de infância, mas o Irineu é sócio de todo mundo. Não, a gente tem poucos sócios, poucos,
né? E são escolhidos a dedo. Acho que deve ter aí, sei lá, cabe numa mão, né? Mas a gente, se a gente chegou até aqui, né, tentando ser justo, fazendo só o certo, e às vezes quando o clima tá mais quente, eu costumo comparar com o vestuário de um time de futebol entre o primeiro e o segundo tempo. Vocês acham que os caras estão lá embaixo só batendo palma, fazendo massagem um no outro? Às vezes o bicho pega lá dentro, mas é para voltar para campo e ser campeão e levar a taça, e quem é do esporte sabe disso, né? Então, o mais importante é que a gente una força, esforços. Tem dia que o cara não tá jogando bem, você vai lá, vai cobrir a defesa. Tem dia que o cara tá dando show, bota a bola na área que o cara faz gol. Então, essa é a grande magia, né, da parceria, da sociedade, né? E o nosso modelo, por si só, a gente às vezes fica sócio de quem a gente nem conhece. Porque muitas vezes a gente fica sócio de um dono de terreno que a gente nem namorou, né? Acho que aqui a gente já namorou até demais, já tá tendo até cobrança de, né? Quem nos apresentou, né? O Felipe Cavalcante, o Maurício Aguilar. E aí, calma, bicho, vai sair, calma, vai dar certo, né? Mas o mais importante é que a gente é um pouco altruísta, né? A gente tá se doando para fazer as coisas darem certo. Não, isso não é pão que você pega a massa, bota lá no forno e sai o pãozinho quentinho e sai todo dia pão, não. Isso aqui é uma coisa que é feito uma vez na vida, né? Assim, um joint venture dessa, né? Não pode errar e vai pegar na mão por 10 anos e ninguém quer problema. É quase um casamento, né? É quase um casamento. Agora eu queria ouvir do Marco Aurélio a sua visão desse mais novo lançamento, que é o Azur Sol Poente, né? Que foi sucesso antes mesmo do lançamento. Se duvidar, já está quase tudo vendido. E para você falar um pouquinho dessa sacada da BLD, do Irineu, de trazer esse alto padrão para essa região oeste da Grande Fortaleza. É uma sacada muito bacana. Acho que a primeira coisa legal é porque ele repete um produto icônico, que é o Azur, que eu acho que é do Eusébio, que é um super produto, é o produto que a gente pega o avião para vir conhecer. A gente que é do ramo. É uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer algumas vezes, não são em todos os produtos, mas em algumas que você tem uma oportunidade especial de fazer o melhor produto. Isso é muito legal, quando encaixa o desejo com a demanda. E é o que ele fez com o Azur. E agora ele está repetindo isso numa outra região da cidade. Cidades muito grandes, né, regiões metropolitanas muito grandes, a gente possui demanda para todos os padrões, e principalmente para o alto padrão, em todas as regiões. E isso é muito subestimado nas cidades. É impressionante. A turma do mercado imobiliário vai no baixo risco, no feijão com arroz. Então, o bairro legal é o Aldeota, o rico mora no Beira-Mar. E, de repente, é claro que aqui já tem uma quebra, né? Porque aí também tem a pessoa que tem um interesse pelo horizontal, pela casa, aí foi pro Eusébio. Então, todo mundo que quer uma casa de padrão alto tem que ir pro Eusébio. E as pessoas, às vezes, negligenciam. Tem uma turma com poder aquisitivo e desejo, mas que tem uma vida alocada em outro lugar para cidades muito grandes. Então, que é o caso daqui, é o caso de várias outras cidades que a gente vê e atua. Então, quem dá esse passo, geralmente é um passo super disruptivo, mas que leva um prêmio muito grande, porque as pessoas estão lá, elas querem, só que as incorporadoras se negam a vender. É quase isso. Você quer um apartamento bacana, luxuoso, mas aonde está a sua vida, onde mora a sua sogra, onde você cresceu, onde está o seu supermercado, você é um comerciante ou um empresário, é um funcionário público de alto nível, você mora lá, sua vida está lá. Então, as pessoas, não, se você quiser ver legal, você vai se deslocar para outro lugar. Então, essa sacada é muito bacana. Então, é um projeto que eu acredito demais, desde a primeira vez que eu vi. Eu falei, Irineu, vai dar um trabalho, porque é uma coisa, é um negócio difícil de explicar. Depois que tiver lá, vai funcionar, mas o trabalho está sendo super bem executado. Eu acho tem uma clareza de público, de demanda, o que está sendo atendido, o que está sendo entregue. Tem uma materialidade muito forte, dado que já existe o produto Azur, então as pessoas conseguem ir lá e ver, tem um vídeo, pode ir lá mesmo pessoalmente ver, então as pessoas sabem o que vai ser entregue. Então acho que esse trabalho está sendo muito bem executado e eu acredito demais. O produto é excelente, a gente já sabe o que a empresa é séria, não mudou nada, o dono é o mesmo,
as pessoas são as mesmas, então só estão realizando ali num outro lugar, com até algumas coisas mais especiais, né? O lago 100% privativo, acho que isso é bem legal. Então, super sacada, achei muito legal. Tem, obviamente, a ousadia de levar, mas para mim realmente faz todo sentido. Deixa eu fazer uma brincadeira, né? Eu acho que vou usar isso aqui, né, como exemplo. A gente não sabia que a gente precisava disso, né? Então, quando o Steve Jobs lançou o iPod, né? A gente tinha DVD em casa. Tinha CD, tinha DVD. A gente, pô, já tem um toca DVD aqui, um toca CD. Pra que eu vou comprar esse tal desse iPod, né? Não, eu vou viver aqui. Só que o iPod era rápido, né? Você escolhe a música, baixa e tal. De repente o iPod virou um iPhone, que já tinha câmera, tudo junto, né? Então, assim, mais ou menos isso que a gente tenta fazer, né? Nessas zonas de cidade que ainda as pessoas estão acomodadas, essa é a verdade. Elas nem sabem que precisam disso, né? Elas estão morando numa casa ali, já conviveram com a insegurança. É como você ter um carro blindado também. Vou dar outro exemplo. Você passou a vida tendo carro que não é blindado, de repente você anda de carro blindado. Anda 1, 2 anos, volta para um carro sem ser blindado para você ver. Você se sente meio que, rapaz, toda hora... Inseguro, né? Inseguro. Quando você mora num condomínio desse, num empreendimento desse, que as casas não têm muro, que você está em contato com a natureza, que teu filho está lá solto, brincando, como antigamente, você não quer mais voltar para essas zonas que as pessoas se acomodaram e foram se acostumando com a falta de espaço público, com a falta de segurança, né? Quando vão, não volta mais. Então, isso aí é o nosso trabalho, o trabalho do corretor de imóveis. Essa semana foi o dia do corretor de imóveis, é esse, né? De mostrar para essas pessoas que é possível. Ó, vende tua casa, compra o lote, paga a parcelinha aí, a gente financia até 120 meses, diferente da concorrência, viu, Marcão? Uhum. Concorrência aí só tá abrindo 60, a BLD é 120, né? E o cara vai pagando o lote, depois vende o apartamento e constrói a casa dos sonhos dele. E via de regra, tá, Nayara, é metade do preço do apartamento que ele mora. Ele vai morar pelo dobro da área, pela metade do preço. Já pensou? E com muito mais qualidade de vida, qualidade de né? vida, Não, com segurança. É incomparável. Né? Assim, eu sempre uso as crianças, porque a gente que é adulto, no final do dia, a gente já está tão exausto que a gente só quer tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. Né? Mas e os nossos filhos, que só estudam um período? Como é que quais são as memórias afetivas dessas crianças? Né? Quem cresce num ambiente de empreendimento desse, vendo bicho, pegando uma fruta da árvore, correndo. Aí você tá dentro de um clube. Tem um clube na esquina da sua casa, né? Tem piscina, tem quadra, tem campo de futebol, tem todo tipo de lazer, né? De playground, nas idades. Eu gosto de dar o exemplo, eu tenho um filho de 6 anos e a gente mora em São Paulo. E São Paulo, infelizmente, se você quiser morar numa casa, você tem que morar 1 hora de distância, 1h30 de distância e para outras cidades, praticamente. Dentro de São Paulo, não existe condomínios. Então a gente é obrigado a morar em prédio, né? Meu filho de 6 anos, os amiguinhos dele são todos do condomínio onde minha sogra mora. Então no final de semana, a gente vai para casa da minha sogra, ela mora num condomínio. Os amiguinhos deles são todos de lá. Ele vai só aos finais de semana. Então, assim, por quê? Porque para uma criança com a autonomia que uma criança de 6 anos tem, ela não tem autonomia num prédio para pegar o elevador, descer e ir pro playground sozinho. Se não tiver uma mamãe e uma babá acompanhando o tempo todo, não dá. E mesmo assim é um ambiente meio hostil, né? Não é um negócio legal de fazer amigo, né? Descer no playground, no escorrega. Não é legal. Lá no condomínio da minha sogra, a bicicletinha dele tá lá, ele sai, abre a porta, pega a bicicletinha dele e toca pau sozinho. É um WhatsApp para outra mãe assim, passou por aí, passou, tal. Tranquilo, tô de olho, fica tranquilo. Um menino de 5 anos, 6 anos tem autonomia para abrir a porta, ir pra rua, pegar a bicicleta e andar de bicicleta, e encontrar as outras crianças. Assim, eu digo, as pessoas pensam muito em segurança de alguém invadir tua casa. Essa segurança, ok, ela é importante. E tem, inclusive, manda um abraço vou dar onde, Irineu? Vou mandar um abraço pro Ita Magal, que desenhou o esquema de segurança do Azul Só Poente, que é consultor, a gente usa ele também para algumas coisas. Nosso consultor israelense de segurança, um cara ele nem precisa, já é rico, sabe, né? Não, sim, ele chegou no Brasil, ele chegou no Brasil com o pessoal do consulado, né, da embaixada israelense. Mas
não é só essa segurança. O que eu falo, a segurança mais cara para quem mora no condomínio, que as pessoas muitas vezes não pensam nisso, é a segurança de você acreditar que o seu filho de 6 anos tá brincando na rua e não vai acontecer nada. Ele não vai ser atropelado, ninguém vai sequestrar ele não vai se perder, ele tá num ambiente controlado, familiar, e isso absolutamente, só não vou falar que não tem preço, porque o preço tá baratinho, passa amanhã para comprar o seu lote. Vou complementar aqui um pouco do que o Marco está falando. As interações sociais também são diferentes. Totalmente. Porque a gente acaba ficando amigo dos nossos vizinhos porque os nossos filhos são amigos. É como na escola, mais ou menos. Hoje, no prédio, às vezes, se tiver 2 torres num condomínio, você não conhece os vizinhos da outra torre, né? Mas a maneira de conhecer é quando estão todo mundo lá embaixo. Na escola já é mais fácil. Aí nesse tipo de empreendimento, vira quase uma grande família. Verdade. É impressionante isso. Então, E a gente já tem idade para falar, era quando a gente era criança. Apesar que tem muitos pais de hoje que já nasceram nos prédios, né? Mas Bom, enfim, eu acho que assim, é impagável, né? Eu acho que tem um investimento do imóvel, você investe, usufrui do imóvel, da moradia, a moradia, via de regra, se valoriza, não só os nossos empreendimentos, mas, via de regra, esses empreendimentos têm conquistado as cidades, né? Não é uma coisa que só aconteceu no Eusébio, não, aconteceu no Brasil todo, São Paulo, Barueri, os Alphavilles, é um investimento toda seguro, cidade né? tem isso, né? Você constrói a preço de custo, você faz sua casa, você pode aumentar depois, você faz de um tamanho, e à medida que a família vai crescendo, você vai aumentando, porque o terreno é seu, né? Você basta aprovar e fazer a reforma. Enfim, é um modelo de sucesso. E eu acho que a diferencial da gente, da BLD, é que a gente tem uma pegada de sustentabilidade muito forte, né? Hoje à tarde, eu estou aqui meio exausto, porque a gente está em plena discussão de plano diretor de Fortaleza. Eu faço questão de registrar isso. Hoje é dia 29 de agosto de 2025. E eu quero dizer que eu até voltei eu estou fazendo um mestrado de cidades para usar um estudo de caso nosso para mostrar que é possível, que as pessoas também querem a natureza. Então, eu ser a favor da natureza não é só me abraçar com a árvore e dizer não derrube essa árvore. Não, é também isso. Mas eu acho que as pessoas moram em cidade porque elas querem usar os serviços que a cidade oferece, que é ir para um médico, né? Eu tenho que ter um hospital, tenho que ter uma escola para o meu filho, tenho que ter o lazer, é morar, trabalhar, se divertir, estudar. Ok. Mas se eu tiver tudo isso e ainda tiver a natureza do meu lado, se eu tiver integrado com a natureza, então eu acho o grande desafio do desenvolvedor urbano, de uma loteadora, é tentar hoje fazer isso de uma maneira sustentável, né? E a gente faz, não é fazendo super prédios, né? A gente faz fazendo urbanismo, muito embora tenha as tall buildings, né, que eles chamam, os prédios mais altos, mas se você olhar, a gente faz parte, a Toctal, não a Teriva, mas a Toctal faz parte lá do Somos Cidade, a gente também, BLD, é Somos Cidade, só são 16 empresas, então a gente advoga pelo adensamento muitas vezes, mas pelo espaço público de qualidade. Pode parecer utopia, mas quem vai fazer o espaço público é o empreendedor, não é a prefeitura que faz. E quem mantém é a comunidade. Então, assim, eu criar uma praça, uma centralidade que tem um paisagismo legal, que tem um mobiliário urbano legal, um banco legal, um coletor de lixo legal, uma iluminação legal, e eu também ter a certeza de que aquilo vai estar sempre bem mantido, porque todo mundo se juntou para ter câmera, para ter segurança, para ter ronda. Isso é possível também em empreendimentos abertos, empreendimentos para receber torres. E aí eu já vou também mandar mais um abraço aqui, eu sou o cara do abraço, mandar aqui para o Clausens, que é um sortudo, e para o Avelar, que a gente está se propondo a fazer isso também. Um braço nosso de fazer bairros planejados, fazendo as incorporações, né, como a gente chama, e isso não é só para rico, não é só para classe A, a gente vai fazer para classe B e para classe C também, para que as pessoas possam morar dignamente, né, para que as pessoas elas possam descer do seu apartamento e fazer uma caminhada, fazer um Cooper, descer para tomar um sorvete, para ir para um restaurante, né? Vida como se a gente estivesse morando fora do Brasil, né? Isso então, isso é um... Desculpa, essa é
se eu puder fazer isso na minha vida, eu acho que eu fiz uma coisa de valor. Isso é muito legal. A gente tem, por exemplo, uma das cidades que a gente tem uma presença grande, que no sul de Minas, Varginha é uma cidade produtora de café, e a gente teve a oportunidade de desenvolver um pouco mais de 1 milhão de metros, foram 4 fases e 3 delas foram empreendimentos abertos. E tinha uma localização bacana na cidade e todos os bairros possuem associações fortes. Eu lembro o primeiro projeto que a gente aprovou, a gente queria adotar uma área pública para fazer uma praça bacana e tal, para as pessoas. A prefeitura vendeu caro, não, essa é uma área pública, não quero que você mexa nisso e tal. E aí, no final, a gente convenceu eles que ia ser uma coisa bacana, ia ficar um negócio lá largado, crescendo mato, prefeitura difícil usar, não tem uso para aquilo às vezes. Deixa eu dar um uso público, fazer um espaço público de qualidade. E a gente fez uma praça que, assim, quando o empreendimento ficou pronto, era um centro onde as pessoas tinham um playground, a gente fez um anfiteatro, pista de caminhada, um playground de empreendimento fechado. Bons brinquedos, bancos, paisagismo, uma coisa super legal. E enchia de gente. Chegava 5h30 da tarde, os carros iam parando, ia descendo as mães com as crianças. De manhã, todo mundo correndo em volta da praça, caminhando, fazendo a caminhada e tal. E depois a gente fez mais 2 bairros, todos com câmera de segurança, com convênio com a Guarda Municipal, são bairros abertos, com a Guarda Municipal da cidade. Os bairros são ultra bem cuidados, as casas são hiper valorizadas, o bairro é muito valorizado. Hoje, acho que não tem, deve ter um terreno disponível, talvez nesse primeiro que eu fiz, 2, 3 não edificados, mas é um bairro aberto, uma cidade pequena, uma casa lá vale 3 milhões de reais na rua. E o último empreendimento que a gente fez aberto lá, ele chama Praça. A gente fez uma praça que o Takeda desenhou. Um abraço pro Takeda. E é uma praça de quase 8 mil metros quadrados. Que aí, quando a gente foi pedir à prefeitura, você deixa eu fazer mais uma praça? As pessoas da secretaria, da prefeitura, falou: sabe que eu lembro da conversa que a gente teve há 5 anos atrás? A gente tem vergonha de ter feito tanto doce para deixar vocês fazerem. É claro que o prefeito foi inaugurar a praça que a gente fez, né? Então, E eu acho que vai uma utilidade pública, e principalmente que eu bacana. sei que vocês têm uma audiência de pessoas que não são do ramo, né? Eu desconheço um empreendedor que vá fazer um empreendimento em qualquer cidade do Brasil que ele não identifique onde tem natureza e ele não tire proveito da natureza. Ninguém é bobo. Todo mundo quer isso, então eu vou manter a natureza. E ele é obrigado por lei a fazer toda a infraestrutura. Se você no seu bairro aí, se você não tem água e esgoto, se você não tem praça, se você não tem área verde que é mantida, então porque você não conhece isso que a gente está falando. Uhum. Então, os empreendimentos novos, eles saem com isso, né? Então, assim, apoiem esses empreendimentos nas suas cidades, porque muito embora você não tenha condição de ir, mas as pessoas vão sair de onde elas estão. A gente chama isso no urbanismo de filtragem. Ela sai do imóvel mais barato para um mais caro e abre a oportunidade para uma outra vir para esse imóvel e o outro vem do mais barato. É um ciclo, né? É uma filtragem que é o diferente de gentrificação, tá? Para quem é estudante de arquitetura, que é uma palavra da moda, é isso. Mas vamos falar de filtragem, porque é necessário para as cidades. Você oxigenar o mercado imobiliário, né? As famílias também mudam, né? A gente tem ciclos de vida, né? Via de regra, você é só solteiro, casa, vai precisar de mais um espaço, vem filho, precisa de mais espaço, aí depois os filhos saem, depois vem os netos. Então, assim, e esse modelo de construir sua casa nesse tipo de empreendimento, eu acho que é o modelo mais resiliente de todos. Porque você pode aumentar, diminuir sua casa, você não precisa pedir autorização para o condomínio, para o síndico, você não precisa ter que vender para sair daquele bairro que você já... Às vezes preciso fazer um home office, eu posso fazer e continuar lá, eu gosto de cozinhar, aumenta a cozinha, não preciso sair de um apartamento, sair do bairro que eu estou acostumado para ir para outro. Eu já vi gente que vende num loteamento e pega outro lote e faz outra casa diferente, porque tem alguma outra necessidade dentro do mesmo empreendimento. Então, enfim, as possibilidades são muitas, né? A gente tem a oportunidade de discutir essas melhores práticas nesses ambientes que eu citei, da ADIT, vai ter o Complan agora, final de setembro. Para quem quiser também, eu sou curioso, sou incorporador, quero ver.
entra aí, adit.com.br, e vai lá no Complan, que é o principal evento, são 700 pessoas discutindo isso, né? As melhores práticas do urbanismo mundial, os melhores projetos, as dificuldades de legislação, de como registrar isso em cartório, os sucessos de case de marketing, os projetistas, né? Então, assim, é um espetáculo, são 2 dias aí que a gente, para mim, é a minha Disney, né, aí para esse evento, todo ano. Coisa boa. Agora eu queria falar com o Marco Aurélio sobre a OCA Gestão Integrada. Essa consultoria 360. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona. Na verdade, a gente, assim como a BLD, a gente é uma empresa profissionalizada. Então, a gente juntou... Hoje, obviamente, nós somos quase irmãos, né? 10 anos juntos, sócios. A turma que trabalha lá comigo, o Silvio, o Vini, o Salvador, né? Os 4 estão ali no dia a dia. Mas a gente veio de especialidades profissionais, se juntou, e ao longo dessa jornada, para realizar o sonho do jeito que a gente queria, até por ter um sócio institucional muito pesado, como é o Grupo Mauá, a gente sempre teve um nível muito alto de governança e exigência. Então, porque, como eu falei, a gente não vem desse mercado, que é um mercado, por mais que a produtagem, isso de pensar o produto é artesanal e a gente adora isso, a gente vem de escolas muito profissionalizadas. Então, a gente aplicou isso desde o começo. Então, ao longo da jornada, a gente foi constituindo um time bastante sênior com a gente. Então, a gente tem um time de estrelas lá que trabalham com a gente. Abaixo de nós 4, nós temos mais 10 executivos que cobrem o negócio de cabo a rabo. O nosso time hoje de gestão tem umas 75 pessoas. A gente ainda tem mais um time de obras com mais umas 30 pessoas. E esse negócio foi crescendo, se tornando muito profissional. Alguns pilares foram importantes para a gente, de processos, escalabilidade. Para a gente poder lotear no Brasil inteiro, a gente tinha que ter uma gestão muito forte, muita tecnologia e muito processo. Então, todas as nossas áreas cresceram muito forte nisso. Então, a gente fez parcerias estratégicas com empresas de softwares dos diferentes ramos. Então, software de vendas, a gente usa o Facilita, softwares de gestão de carteira, que a gente usa Cube, ERP. Então, outros, a gente foi criando esse ambiente, esse ecossistema muito produtivo. O que aconteceu é que chegou uma hora que a gente olhou e falou, cara, essas áreas são tão boas que elas são quase outros negócios. Então, a gente pegou algumas áreas da companhia que outros empreendedores que têm um volume menor que o nosso de lançamentos acabam subcontratando. E a gente começou a olhar os players de mercado e falou, não, acho que a gente é competitivo nisso também. Então, a gente fez um spin-off, como a gente chama. A gente pegou um pedaço da companhia, principalmente a parte... primeiramente, a parte que atende cliente fim a fim. Então, desde a parte de vendas até a parte de atendimento e cobrança, e separou essa unidade. Um dos nossos sócios foi ser CEO dessa companhia, que é o Salvador, que é o cara de vendas. Então, a gente faz coordenação de vendas para vários outros incorporadores. Já lançamos empreendimentos até em alguns outros estados que a gente não tinha lançado antes, outras cidades. Lançou em Juiz de Fora, lançou em Natal, lançou em Senador Canedo, para outros incorporadores. E também faz gestão de carteira de outros empreendimentos. Eu gerei um empreendimento no Mato Grosso do Sul, São Paulo, em outros lugares para outros incorporadores. Então, a gente entendeu que a gente estava voando nisso, falou, pô, vamos compartilhar isso, porque num primeiro momento foi, não, isso aqui a gente compartilha custo, tá lá, e a gente faz super bem. Todo mundo vem aqui entender como que a gente faz. A gente e aí a gente criou a OCA. Então, a OCA está no mercado, vai fazer 2 anos agora. A gente já está crescendo bastante o número de clientes. É uma atuação que para a gente é muito simples, porque no final das contas um incorporador vem conversar com a gente que nasceu e que tem cabeça de incorporador. Então, para a gente é fácil de se entender. Um nível de qualidade é super comprovada, porque o cara que está ali cuidando do negócio, daquele pedaço do negócio de outro incorporador, é o mesmo que cuida para mim. Então, aproveitando, né? É o mesmo, então cuida com aquele mesmo atenção e entende as dores. Então, a gente tira esses conflitos de interesse. A gente agora, então a gente vai desde consultorias comerciais, a gente consegue empacotar às vezes produtos específicos. Tem um cara que contratou a gente só para fazer o dia do lançamento. Não, eu vou lançar aqui, eu tenho isso tudo, mas como que eu faço? É um eventão. Pô, você faz um monte, faz esse aqui para mim. Beleza, o cara me contrata por um fim de semana. O mais comum é contratar a gente para tocar o processo de vendas inteiro.
porque é uma equipe cara, é uma estrutura cara para gerir isso. E quem faz um lançamento por ano, um a cada 2 anos, geralmente não vale a pena ter um diretor de vendas, um diretor de marketing, uma equipe pesada, que eu já tenho. Então, é o processo que a gente mais faz. A gente gosta de entrar também quando o cara está avaliando viabilidade de projeto, a gente ajuda nisso também. Às vezes ajuda até a pessoa a fechar terreno. Então, fazer a conta, fazer a viabilidade, fazer a análise técnica. Então, tem essa parte de consultoria também. Às vezes o cara paga só uma consultoria para um determinado momento e depois, se a coisa andar, ele contrata a gente para outras coisas. Muita gente contrata a gente para terceirizar a operação de pós-venda. Então, desde o momento que o cara vendeu, chegou o contrato, vem para mim. Aí eu lanço no sistema, porque eu tenho uma equipe especializada, bons sistemas, faço a auditoria dessa venda direitinho, coloco da forma adequada, porque às vezes o cara fala, não, eu tenho uma secretária com assistente, ela lança isso aqui, faz o café, faz isso aqui, aí ela erra um negócio, dor de cabeça danada, boleto errado, é uma confusão. E a gente tem uma super esteira, tecnologia, portal do cliente, dashboard real time, então tudo isso que a gente já investiu um caminhão de dinheiro, então o cara acaba aproveitando isso num custo bem legal. Então a gente hoje é um parceiro de outros incorporadores. Como o Irineu falou, a gente não se entende como concorrentes. Tem, na verdade, vários dos clientes nossos via Oca já ligaram para a gente e falaram, tem uma área aqui numa cidade que você tem projeto, essa área é boa ou não? Como que faz? Eu falei, não, essa aqui é legal, se você fechar, se você quiser parceiro, eu até faço contigo. Então acontece, é muito legal. E a gente fala 360 porque nos procuram para várias coisas. Então, às vezes nos procuram para ajudar a captar dinheiro. Então, às vezes o cara fala, putz, eu não quero ir lá sozinho, mas também não quero um advisor, um assessor, porque aí o cara, ele só ganha se sair a operação, ele pode forçar a barra e tal. Deixa eu ir alguém que joga o mesmo jogo que eu. Marcão, você pega dinheiro, como que é? Você não me dá uma dica, que não me assessora, e aí a gente assessora ele, às vezes até indicando um advisor. Não, esse aqui é legal de você contratar um advisor. Contrata um advisor que vai ser legal. Contrata esse cara aqui que ele é sério. E eu sento com você para brifar, para acompanhar se você tá fazendo uma coisa legal. A gente faz isso de graça também. O Irineu de vez em quando manda os contratos para mim. Dá uma olhada nesse aqui, tá bom? Tá bom? Eu faço quando quando a pessoa dá a chance. Se deu a chance, então, eu mando mesmo. Isso é legal. E essa é uma das... E tem alguns outros serviços que a gente tem entrado também, tem discutido. A gente tem discutido algumas outras partes de gestão com a própria BLD, em partes mais operacionais. Então, a gente também está avaliando e discutindo e também compartilhando um pouco dessas outras estruturas que foi muito custoso. A gente tem que fazer um investimento significativo, né? A gente tem uma estrutura bastante grande, né, hoje. Tanto de tecnologia quanto de pessoas. São pessoas caras, né? São pessoas bem ultra qualificadas. E que a gente tem espaço para compartilhar. Para a gente divide um pouquinho da nossa despesa. E eu acho que é uma super oportunidade para outras incorporadoras, às vezes num porte um pouco menor, de aproveitar desse conhecimento, dessa estrutura toda, para, vamos chamar assim, profissionalizar mais algumas coisas na estrutura delas. Excelente. Então, quem quiser, ocagestão.com.br, já fica pode dica, procurar, né? o Bruno Salvador, acompanha a gente no nosso Insta, vai ver um bocado de coisa que a gente faz. E eu, como o maior cliente da Oca, posso falar para vocês que a Oca é excepcional. Eu entrego toda a minha parte de vendas, pós-venda, para a Oca cuidar. Eles são muito bons mesmo. Olha aí, agora, para a gente encerrar, se deixar, a gente passa aqui à tarde, à noite, conversando, mas para a gente poder encerrar, eu queria a visão dos dois para o futuro do mercado imobiliário. O que é que o nosso público pode aguardar? Bom, aqui do nosso lado, né, a gente, como eu coloquei, a gente está enfrentando aí o crescimento, né, de uma empresa. A gente era uma empresa pequena, se tornou uma empresa média, e hoje é uma escolha de Sofia, né? Vai crescer e cresce organicamente, ou cresce inorganicamente, ou faz as parcerias, né? A gente escolheu fazer parcerias, né? Até porque a minha empresa não é familiar, não tem sucessão, né? E tem muito risco envolvido no negócio, risco financeiro, risco de mercado. Não é fácil empreender no Brasil, isso já é uma máxima, todo mundo sabe, né? Vou fazer uma propaganda aqui pro Tio Rico, para ele ganhar mais seguidores. Quem não conhece, Tio Rico, ele diz o seguinte: Tio Rico, e aí? O senhor viajou, tirou férias? Aí ele, rapaz, ele fala assim meio grosso, rapaz, 5 dias depois mudou tudo no Brasil, mas 5 anos depois tá a mesma coisa. Então, assim, ele falou outro nome que eu não posso dizer aqui, tá a mesma M. Então, assim, infelizmente a gente está acostumado com isso, né? Eu tenho um sonho de
empreender em ambientes mais seguros. A gente vai olhar coisa fora do Brasil. Eu tenho amigos meus que têm interesse de investir em outras praças, mas não é fácil, né? Talvez aí já seria investimento passivo, não é empreender como a gente faz aqui. É investir, né? A gente vai acumulando uma bagagem, vai fazendo. Mas para o futuro da construção e do urbanismo, eu acho que cada vez mais eu vejo a industrialização da construção, né? Acho que a questão da mão de obra é um problema hoje do setor. Acho que as empresas têm que se atentar para isso. Acho que as pessoas vão transferir uma parte do seu orçamento para o seu bem-estar e para a qualidade de vida. Hoje as pessoas têm um foco muito grande na saúde, né? Eu tenho recebido muito paulista aqui, o pessoal chega aqui quando vê a nossa beira-mar, quer mudar para cá porque, paz, eu não tenho aquele trânsito. Então ninguém quer mais passar 1 hora no trânsito. Aqui a gente não tem esse problema, em São Paulo tem. O cara olha para o mar, o cara não tem frio. Então acho que a gente está no lugar certo, certo? O Ceará vai crescer cada vez mais por conta disso. Então, grandes empresas de São Paulo vão vir para cá, não só do mercado imobiliário, as empresas, indústrias, né? A gente tem o Complexo Industrial Portuário do Pecém com a zona de processamento e exportação, com grandes investimentos, com energia abundante, com possibilidade de salinizar água. Acho que tem muita coisa para acontecer aqui e é isso que nos faz persistir, ficar aqui. Mas voltando para a tua pergunta, eu acho que é isso. Acho que a industrialização e os projetos não, assim, com o conceito de bairro, com qualidade, segurança, contato com a natureza, isso vai ganhar cada vez mais força. Marco Aurélio. Legal. Acho que, como eu vou abordar os dois temas. A gente é entusiasta, então, para quem trabalha no longo prazo e trabalha no mercado imobiliário, porque a demanda ela sempre vai ocorrer. O Brasil tem um déficit gigante habitacional e as pessoas sempre precisam de moradias, sejam porque elas... pela filtragem que o Irineu explicou, né? Elas precisam de um upgrade ou até um downgrade de residência, né? A família que tinha uma casa muito grande, depois precisa de uma mais compacta, as pessoas se mudam de cidade, e esse é um movimento que já está ocorrendo no Brasil e vai continuar ocorrendo, né? As pessoas estão se mudando para procurar vidas melhores. Eu vejo, a gente tem uma presença grande em Goiânia, é um negócio assustador. Todos os dias chegam migrantes novos para lá. Qualidade de vida, segurança, outras coisas que lá está oferecendo agora. Isso porque lá não tem a praia, hein? Mas João Pessoa, por exemplo, é uma cidade que está crescendo, né? Vocês têm a gente tem projetos lá na Paraíba, né? A gente vê isso acontecendo em João Pessoa, então acho que isso vai continuar acontecendo para outros centros do Brasil, então as pessoas vão se deslocar. Acho que a gente vai ter um crescimento maior de alguns outros grandes centros, já é uma realidade. Então acho que a gente, como Teriva, não está abalado com o mercado, não. Primeiro porque o primeiro empreendimento que a gente lançou foi em 2016, quando estava todo mundo debaixo da cama, né? O mercado imobiliário estava derretido naquela época que a gente estava lançando. Então, a gente fala que a gente já nasceu no meio do deserto. Então, para a gente, todos os outros anos são muito legais, são muito bons. Mas porque a gente acredita numa estabilidade de longo prazo. Então, hoje, a gente sabe que alguns segmentos estão sofrendo um pouco, o consumidor está sofrendo, porque o juros está alto, os últimos anos a inflação comeu um pouco da renda dele, e aí está mais difícil, o cara que ganhava X conseguia comprar um apartamento e agora não consegue mais, porque a parcela está o dobro do preço, o imóvel cresceu mais um pouquinho, então está pior ainda, essa sensação tá pesada e no nosso mercado a gente acaba se aproveitando um pouco disso, porque no fim do dia o cara pensava em comprar um apartamento de 2 milhões de reais, mas hoje alguém para financiar um apartamento de 2 milhões de reais precisa ter uma renda de 60 mil reais. É muito dinheiro. E aí a gente vem com a oportunidade de alguém que tem uma renda de uma fração disso, comprar um terreno, pagar uma parcela, ali 10% do rendimento dele, uma parcela, 15%, 12% do rendimento dele, e poupar. O cara tem uma musculatura para poupar, e construiu uma casa que vale 2 milhões de reais, só que ele construiu a casa por 800 mil, por 750, é um número muito mais palatável. Ele consegue entrar no banco, financiar, só que ele vai financiar um número muito menor, uma parcela, uma fração. Então, assim, realmente é uma alternativa hoje que ajuda muito a trazer, às vezes, aquela pessoa que realmente ela perdeu a alternativa. Então, isso é bom. E a outra coisa nesses momentos de grande incerteza,
os recursos vão para coisas muito seguras. Então, tem duas coisas muito seguras para qualquer ser humano, né? De investimento: ouro e terra. E a gente vende terra, então é bom. Ouro é difícil, né? Porque você comprar ouro, alguém rouba, né? Não faz, a terra ninguém rouba. Desde que o mundo é mundo, sempre foi um bom investimento. Então, desde que esteja bem localizada, seja bem cuidada, a gente vende terra dentro de um condomínio fechado. Ela já nasce bem localizada e cuidada. Então, mesmo na dúvida, é um bom investimento. Então, a gente sofre, às vezes, por um lado, porque a economia, as pessoas estão inseguras, mas, ao mesmo tempo, a insegurança, às vezes, traz o cara para a gente também. Quem compra terra não erra, né? Então, tem esse lado. O mercado imobiliário vive em ciclos. A gente está num ciclo, num momento ruim, é simples: juros. Juros está alto, é ruim de vender imóvel, porque imóvel é bom de comprar parcelado. Ninguém tem dinheiro para comprar à vista, um imóvel. E quando o juros está alto, é difícil de comprar. Então, a gente está vivendo um momento de crise e, obviamente, o melhor momento para comprar é o momento de crise. Então, você compra bem na baixa e vende bem na alta. Então, o mercado vai explodir em algum momento nos próximos 3, 4 anos. São ciclos que geralmente duram entre 6 e 10 anos. Em algum momento vem o estouro. A gente passou por isso em 2020, 2021. Todo mundo viu. Vários preços dobraram, triplicaram. E a gente vai passar por isso de novo. E vai acontecer nos próximos 3, 4 anos. Então, quem é antenado, gosta de investir, agora é a hora. É um pouquinho mais difícil por conta dos juros, mas vale a pena. Excelente. Irineu, muito obrigada. Obrigado Marco também. Aurélio, muito obrigada. Obrigado. Papo assim muito enriquecedor, muito bacana, prazer conhecê-lo. E como o Irineu já estendeu aqui o convite, venha mais vezes à Fortaleza. Vamos vir sim. Obrigado, até a próxima. Obrigada, gente. E a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Forever and ever, life is now or never. Forever never comes around.